Fala, tropa! Hoje é um dia muito especial, é dia de final de Champions, né? E para nós apostadores, e não só apostadores, amantes de futebol, né? A gente tem um carinho especial por essa competição, né? A gente passa trilhando, por exemplo, eu que trabalho, assisto, vejo todos os jogos da Champions. Eu tô acompanhando desde o primeiro jogo, né? Aquele jogo de, e eu digo primeiro jogo, não é nem da fase de liga agora, né? Que agora é liga. Nem da fase de liga, é da qualificação, irmão, para chegar até aqui, para chegar a essa grande final. E uma coisa que eu tenho a dizer é que são dois times que chegaram nessa final merecidamente. São dois times que chegaram aqui enfrentando e derrotando equipes gigantescas, equipes que até apresenta, né, em algum momento ali apresentou um futebol melhor, mas que eles foram derrotados por essas equipes que estão aqui na final com total mérito, né? Com total mérito. E eu já adianto para vocês, vou compartilhar aqui para vocês pelo menos umas 5 bets aqui para essa final, tá? Bets que eu fiz, e que assim, é um jogo realmente muito grande, é um jogo excelente para apostar. Eu sempre comento que eu gosto desse tipo de jogo, né? Eu gosto de jogos grandes, porque eu sei que os jogadores vai dar tudo de si. E o bom dessas duas equipes é que chega sem desfalques, né? Chega sem desfalques e isso fortalece bastante, tá? Já curte o vídeo, já se inscreve no canal, até porque tá tendo muitas análises aqui, né? Vai ter análise do Brasileirão também, tá? Então se inscreve logo, porque vai ter análise do Brasileirão para vocês esse final de semana. E na próxima semana já começa as eliminatórias da América do Sul e começa também a Nations League. E vai ter análise aqui porque eu venho acompanhando também as seleções. E o mês de junho estará recheado de oportunidades, inclusive, né, com o Mundial de Clubes, que também vou trabalhar bastante. E vai ter muita análise detalhada aqui para você. Então já curte o vídeo e se inscreve no canal agora mesmo, tá? Vamos lá, vamos falar dessas duas equipes, vamos falar de PSG e de Inter de Milão. Quando eu digo que merece, né, estar aqui, é porque o PSG, por exemplo, no início da temporada era um time que ninguém acreditava, né? Ninguém acreditava que poderia chegar numa final de Champions League nessa temporada, mas foi um time que se superou muito e essa superação começou a partir daquele jogo contra o City. Acredito que você lembra muito bem que foi um jogo que eles estavam perdendo por 2-0, né, do City, e acabou virando, e estava sendo eliminado da fase de liga, e acabou virando o jogo, e a partir do momento que virou o jogo, né, velho, cresceu na competição, e aí conseguiu emplacar vitória atrás de vitórias, e aí nas oitavas de finais, né, pega logo quem? O Liverpool, que naquela época, para muitos, era o melhor time da Europa, né, eu sempre achei o Barcelona o melhor time da Europa, e não é porque é meu time, tá, mas é porque eu assistia muitos jogos, né? E eu via o quanto o Barcelona estava produzindo, estava rendendo. E aí nas oitavas de finais todo mundo falava, né? Pô, o Liverpool vai ganhar, o Liverpool vai passar, o Liverpool vai passar. E foi o contrário, velho. O PSG amassou o Liverpool no primeiro jogo. Amassou o Liverpool no primeiro jogo. E depois daquele amasso no primeiro jogo, acabou ainda sendo derrotado. E aí muitos diziam, em Anfield não dá pro PSG. O PSG foi lá, conseguiu vencer em Anfield e nos pênaltis acabou se classificando com a bela atuação do Donnarumma, né, e do Dembélé também, que marcou o gol da vitória em Anfield, tá? Depois o PSG enfrentou o Aston Villa, aí todo mundo já olhava o PSG de uma forma diferente, e o PSG muito favorito. O PSG sofreu contra o Aston Villa, mas também acabou ganhando. Depois enfrentou o Arsenal, que tinha eliminado o Real Madrid. Aí para todo mundo já o PSG era o favorito para aquele confronto. E foi um jogo, por incrível que pareça, que o PSG teve menos dificuldades, tá, para passar. Não que o jogo foi fácil, mas comparado com o Aston Villa e com o Liverpool, o PSG teve mais controle dos jogos quando enfrentou o Arsenal. E aí chegou na grande final e, mais uma vez, de forma merecida. Do outro lado, tem uma Inter de Milão que também teve um caminho muito difícil, principalmente quando chegou ali nas quartas de finais, né? Na fase de liga passou tranquilamente. Na verdade, só teve trabalho a partir das quartas de finais, que é onde o bicho pega realmente, né? Inclusive, vale ressaltar aqui que a Inter de Milão só perdeu um jogo, né, nessa Champions, que foi para o Bayer Leverkusen. Foi o único derrota que eles tiveram. Antes de tomar o gol do Barcelona, só tinha tomado 3 gols. Então, assim, a defesa é muito forte. Só que aí na semifinal acabou tomando muitos gols do Barcelona. E só passou 16 minutos atrás do placar em toda a Champions League. A defesa da Inter realmente é a melhor defesa da Europa, é um time muito forte, né, no meio campo, na defesa, é um time muito forte. E um time, como eles mesmos se denominam, a serpente, né, porque você não dá nada, do nada eles vão lá e pô, faz um gol.
E foi assim contra o Bayern de Munique, 2 grandes jogos, né, contra o Bayern de Munique. Foi melhor do que o Bayern? Na minha opinião, não. O volume do Bayern foi muito maior. Mas é o jeito da Inter jogar. Eles vão lá, dão a bola para o adversário, mas nos contra-ataques é mortais, né? E foi o que aconteceu com o Bayern de Munique, acabou eliminando o Bayern de Munique. E contra o Barcelona, a melhor, né, e maior, talvez, semifinal que eu já vi de uma Champions League. Tá? Nunca vi uma semifinal de Champions League tão grande e tão bonita como foi essa da Inter de Milão contra o Barcelona. Ontem, no primeiro jogo, a Inter de Milão estava ganhando 2-0, o Barcelona foi lá, empatou o jogo, a Inter fez mais um gol, o Barcelona foi lá e empatou de novo. No segundo jogo, a Inter estava ganhando por 2-0, no segundo tempo o Barcelona fez 3-2, aí no último lance a Inter foi lá, empatou, na prorrogação acabou ganhando. E assim, foi um jogo que, porra, a classificação estava na mão do Barcelona? Tava, o Barcelona foi melhor, na minha opinião, foi, mas é merecido da Inter também estar aí, foi merecido a Inter também passar, porque foi um time que não desistiu em momento nenhum, foi um time que soube sofrer, né, soube se defender muito bem, segurou o melhor ataque da Europa, segurou o melhor jogador da Europa, que é Yamal, e quando teve a oportunidade de marcar, eles foram lá e marcaram, irmão. Né? Beleza que o Barcelona é um time muito mais exposto do que o PSG, isso é verdade, tá? Mas também o poder ofensivo do Barcelona é melhor do que o do PSG. Então o Barcelona foi um time que conseguiu fazer realmente muitos gols ali na Inter de Milão, algo que não tinha acontecido na temporada toda, né, de um time fazer tantos gols assim na Inter de Milão, como o Barcelona fez. Teve uma final, né, do Milan, da final da Supercopa, na semifinal da Copa da Itália, na verdade. Mas, assim, um time marcar 6 gols na Inter de Milão, acho que o único... Acho não, tenho certeza, o único foi o Barcelona. Beleza, Marcão, você contou aí uma retrospectiva, mas eu contei tudo isso para vocês para poder mostrar aqui alguns pontos que eu gosto de extrair desse jogo. E para falar que é tão merecido esses dois times estarem, que na minha opinião, dos últimos anos, é a final mais equilibrada, é a final que chega com... Tem um favorito? Tem, o PSG é favorito para ganhar, mas não é tão favorito assim, tá? E já faz tempo que eu não vejo uma Champions League onde a gente não tem um favorito tão grande como a gente teve nos últimos anos, com o City chegando favorito, o Real Madrid chegando favorito, lá um tempão atrás o Barcelona chegando favorito, o próprio Liverpool chegando favorito. Já faz muito tempo que a gente não vê isso, tá? Mas são dois times também com características diferentes, e isso deixa a nossa forma de apostar, as nossas opções de aposta, também com muita dificuldade, né? Porque a gente tem um PSG que a partir do momento que estiver empatando o placar ou perdendo, obviamente vai agredir o Inter, né? A Inter vai dar a bola ao PSG, o PSG vai ter a posse de bola. Eu já estou dizendo aqui o cenário para você. O PSG vai ter a posse de bola e a Inter de Milão vai jogar no contra-ataque. Essas são as prováveis escalações do time, que vai ser isso mesmo, tá? Não vai mudar absolutamente nada aqui. Deixa só carregar, aqui está. Né? O PSG vai jogar com Donnarumma, com Hakimi, Marquinhos, Pacho, que chegou muito bem, tá, velho? Belíssima dupla tá sendo o Pacho e Marquinhos. E o Nuno Mendes, os dois melhores laterais aqui, na minha opinião, né? Dumfries também, um baita lateral, mas os dois para mim tá jogando muita bola. Meio campo com João Neves, Vitinha, Fábio Ruiz, o ataque Dembélé, Kvaratskhelia, e aqui provavelmente vai ser o Barcola, tá? Não acho que vai ser o Doué, não. Acho que o Doué vai começar no banco. Mas, porque são características diferentes, né? O Barcola é um cara mais agressivo, de atacar mais os espaços, de imprimir velocidade. O Doué é um cara mais do drible curto, né? E a Inter vai jogar com o seu trio de defesa, o Acerbi, Bastoni e a volta do Pavard, que tem muito mais qualidade do que o Bissek, né? O Pavard é melhor do que o Bissek, tem mais qualidade técnica para sair jogando, inclusive. Um meio campo muito forte, que marca muito, né? Com o Mkhitaryan, Çalhanoğlu e Barella. Dois alas que, cara, é uma força absurda, e o PSG vai ter que ter muito cuidado com esses dois alas, que é Dumfries e Di Marco. E lá na frente o Thuram e o Lautaro, que, cara, estão jogando demais, né? Thuram, pelo amor de Deus, o que ele fez contra o Bayern, contra o Barcelona, foi assim, absurdo, absurdo, absurdo. Então o cenário do jogo que nós temos aqui é a Inter de Milão com a linha com bloco baixo, um jogo parecido como que foi contra o Barcelona, o PSG com a posse, pressionando, finalizando mais, né, nesse início de jogo, a não ser que faça um gol logo no início do jogo, que aí o cenário pode mudar, beleza? Devido a essa escalação, um dos mercados que eu gosto bastante é para o PSG ter mais cantos. Por que eu gosto do PSG ter mais cantos? Justamente pelo cenário que deve acontecer da Inter jogar com bloco baixo e o PSG finalizar mais de fora da área, fazer mais infiltrações. O PSG é um time que utiliza muito o Nuni e o Hakimi, né? E joga muito pelas pontas.
vindo com aquela bola rasteira para trás, e isso é uma jogada que gera muitos escanteios para o PSG. Por isso que quando a gente olha o PSG na temporada, é um time que a gente pega a média de cantos dele, né? É um time que tem uma média de cantos muito alta, por isso que eu gosto sim de olhar para o cenário do PSG ter mais cantos do que a Inter de Milão. Inclusive está pagando bem, tá pagando muito bem para o PSG ter mais cantos. E é um dos mercados que sim, eu gosto aqui de estar utilizando, eu gosto de trabalhar. Inclusive está aqui a média de cantos do PSG, 5,7 escanteios cobrados, né? Vale lembrar que isso eu estou imaginando o cenário do jogo que o PSG vai ter uma possibilidade maior de ter cantos na partida. E eu gosto de trabalhar bastante também outros mercados alternativos, como por exemplo, para o PSG dá pelo menos 2 finalizações e meia, mais 3 finalizações no gol, tá? Para a Inter de Milão dá pelo menos 2 finalizações no gol. São mercados que eu gosto de trabalhar. Eu gosto de trabalhar alguns jogadores, como por exemplo, o Sommer para fazer 2 defesas. É um mercado excelente para o Sommer fazer 2 defesas, porque provavelmente o PSG vai ter a posse de bola e vai fazer muitas finalizações fora da área. Já tratando de finalizações, né? Eu gosto da odds que tá para o Kvaratskhelia dar uma finalização no gol, tá pagando 1,50. O Dembélé também é uma boa, só que tá pagando pouco, tá pagando 18. Então eu gosto de trabalhar o Kvaratskhelia porque tá pagando 1,50, tá pagando odds maior. E é um cara que também finaliza bastante, né? Finaliza bastante fora da área. E para mim foi o grande jogador ali da semifinal, foi o Kvaratskhelia. Jogou muita bola, tá? Muita bola. Tratando aqui de desarmes, eu gosto de alguns jogadores para trabalhar desarmes. Por exemplo, um dos jogadores que eu gosto do lado da Inter é o João Neves, né, para desarmar. É o pulmão desse meio campo, é um dos caras que é o cara que mais desarma na equipe do PSG, né? É o cara que vai pro combate, é o cara que sempre está agredindo o meio campo das equipes adversárias. Então eu gosto, né, do desarme do João Neves. Dá para trabalhar para ele fazer pelo menos 2 desarmes. Eu gosto do desarme do Kvaratskhelia também, que vai ter essa função de anular aqui, descer junto com o Dumfries, né, e com o jogador que vai cair por esse lado. Então, a Inter de Milão trabalha muito com o Dumfries. Então, o Kvaratskhelia vai ter esse trabalho de descer para ajudar o Nuno, porque o Nuno sozinho não vai dar conta, tá? Apesar de ter marcado muito bem o Salah. Mas eu gosto do desarme do Kvaratskhelia, foi algo que eu utilizei bastante nas semifinais, nas quartas de finais do PSG, até nas oitavas de finais. E do lado da Inter de Milão, os jogadores que eu gosto de trabalhar para o desarme é o Mkhitaryan, né, que vai ter esse trabalho de ajudar o Di Marco aqui desse lado, né? O Mkhitaryan que desceu muito para ajudar, por exemplo, o Di Marco a marcar o Lamine Yamal e ajudou muito, fez muitos desarmes no jogo contra o Barcelona. Então eu gosto de trabalhar um desarme pelo menos dele. Um desarme do Bastoni, que para mim é o melhor zagueiro da Europa atualmente, né? É um dos melhores, né? Porque, pô, tem o Van Dijk ali que, pô, sou fã do Van Dijk. Mas um dos melhores, e eu gosto de trabalhar também o desarme dele, além do desarme do Dumfries, né, que vai ser encarregado aqui por parar também o Kvaratskhelia. Então, esses mercados são mercados que eu gosto bastante de trabalhar, mercados alternativos, beleza? Marcão, em relação a gols, cara, gols, eu não gosto de apostar em gols na final. Por quê? A maioria das finais que a gente pega, principalmente da Champions League, são jogos com poucos gols, né? E nesse cenário a gente tem uma Inter que, cara, no jogo do Barcelona, foi um jogo que destambou para gol, muito por conta do Barcelona. Mas geralmente os jogos da Inter não são assim. Geralmente não são assim. A não ser que eles estejam perdendo o jogo, né? E aí começa a se expor bastante. Aí beleza, pode se tornar um jogo com gols. Caso isso não aconteça ou demore a acontecer, a tendência é que seja um jogo com poucos gols. E geralmente as finais são chatas pra caramba. É só a gente pegar os últimos jogos das finais, né? A gente tem ano passado o Real Madrid contra o Borussia Dortmund, foi 2-0, mas foi um 2-0 de um gol do Vinícius Júnior já saiu no final, né, com o Borussia Dortmund já se lançando completamente pro ataque, nenhum contra-ataque, mas foi um jogo que ia ser com poucos gols, e foi, né, 2 gols apenas. Aí eu tenho na memória aqui City e Inter de Milão, City ganhou só por 1-0. Outro jogo que eu tenho na memória, Liverpool e Real Madrid, foi 1-0. City e Chelsea, que foi 1-0. PSG e Bayern, que era um jogo que todo mundo falava que ia ser com muitos gols, e foi 1-0. Então, assim, a maioria dos jogos de finais, né, de Champions League tem sido jogos com poucos gols, diferente das outras fases. Então, por isso que eu não gosto de atuar no mercado de gols. Cara, e vou ser sincero, o PSG é favorito para esse jogo?
Não vou negar não. O PSG, pra mim, joga muita bola, né? E tem hoje joga melhor do que a Inter. Mas essa Inter é muito experiente, os caras são muito cascudo, os caras estão assim na Champions, os caras parecem que tá em um clima, tá fechado, sabe? E que eu acho que o PSG vai ter muita dificuldade contra esse time da Inter. Por isso que eu acho essa odds, não é que a odds esteja errada, para mim a odds está bem ajustada mesmo. Mas essa odds da Inter, na minha opinião, tem valor. Mas eu não estou dizendo para a Inter ganhar não, eu estou dizendo para Inter com empate. Cara, a Inter com empate está pagando mais de 1,60, 1,66 está pagando. Para mim é uma boa odds, tá? Inter com empate. Claro, se eu perceber, e aí no ao vivo, se você perceber, e aí eu vou estar de olho também no ao vivo, que tá uma pressão muito grande do PSG e ainda está correndo muito risco, aí eu posso encerrar, dependendo do cenário de como esteja o jogo. Mas, de início, a Inter ou empate é algo também que eu gosto bastante. Tá? Então, além das opções que eu deixei aqui para jogadores, que foi, vou até compartilhar algumas apostas com vocês, tá? O PSG para ter mais cantos e Sommer para fazer 2 defesas é uma aposta. O Kvaratskhelia para dar um chute no gol é mais uma aposta. O Kvaratskhelia para fazer um desarme e o João Neves fazendo 2 desarmes é outra aposta. O Bastoni, Dumfries e Mkhitaryan, cada um para fazer um desarme e também a Inter dar pelo menos 2 chutes no gol é outra aposta, tá? Inter com empate é outra aposta. Então são algumas apostas que eu deixo aqui para vocês que na minha opinião estão excelentes, tá? Excelentes. E, cara, fora isso, vamos curtir essa Champions, né? A gente acompanhou a Champions do início ao fim e agora chegou a hora de aproveitar essa final, né? Por isso que uma das coisas também que eu vou estar fazendo eu vou apostar no pré-jogo, né? Eu fiz essas bets que eu compartilhei com vocês aqui agora no pré-jogo. No ao vivo eu só vou realmente aproveitar essa final da Champions. Comenta aqui agora quem você acha que vai ser campeão. Para quem vai sua torcida para ser campeão. Agora comenta antes do jogo, tá? Comenta a partir do momento que você está assistindo o vídeo, porque eu vejo muita gente espera o jogo acabar para vir comentar. Pelo amor de Deus, né, velho? Aí não. Galera, deixa o like, curte o vídeo. Espero ter compartilhado uma visão do que eu acredito que vai ser essa final para vocês e tenha te ajudado, né? Tamo junto.